nosso canal YouTube nesse Falando Nisso de hoje com uma pergunta difícil de Sofia Alves. Olá, Dunker, poderia explicar a visão psicanalítica acerca da assexualidade? Então essa pergunta, ela envolve assim uma distinção preliminar entre o conceito de sexualidade em psicanálise, né? Depois de explicar a visão psicanalítica da sexualidade. Então, o que a psicanálise entende por sexualidade? E aí, o que a gente poderia inferir, né, como assim o prefixo negativo a sexualidade. Né? Vamos então começar com uma distinção muito importante, né, que Freud, ao longo de toda a sua obra, insiste nesse ponto, né, de que sexualidade não é coito. Sexualidade não é genitalidade. Isso é assim um pouco contraintuitivo, né? Mas para psicanalistas, quando a gente fala em sexualidade, a gente fala no campo, né, governado por Eros, o campo da união das coisas, o campo do prazer. Então tudo aquilo que tem que ver com prazer e que é governado pela libido, né, tem que ver com a sexualidade. Ah, mas então quando eu tenho aquele prazer estético de ver uma imagem bonita, é sexualidade. Quando você tem aquela experiência sensual com uma música, sexualidade. Quando você é tocado ou que você toca o outro, sexualidade. Quando você tem experiências assim de controle, de ser controlado, é sexualidade. Quando você tem experiências assim ligadas ao universo oral, aquela satisfação com aquele bife, é sexualidade. Mas desse jeito, o que não é sexualidade? A gente vai definir. Psicanálise não é um pansexualismo, né? Porque ela admite, em primeiro lugar, duas forças em conflito: sexualidade e interesse. A libido é a energia ligada ao campo sexual, o interesse é a energia ligada ao campo egóico. A sexualidade tem então uma história. A sexualidade é o efeito dos nossos corpos na interação erotizante com outros corpos. A mãe que cuida e que acalenta, ou o corpo que de repente se flagra sendo visto, aquele esbarrão, aquela fantasia feita sobre o corpo próprio, corpo do outro, sexualidade. O interesse tem que ver para o Freud com o campo da autoconservação. Né? Então, para a psicanálise, a sexualidade não é um instinto. Né? Porque o instinto, o que é? O instinto ele tem que ver com reprodução. E a reprodução você pode dizer assim, olha, ela está mais ou menos subordinada ao coito, à penetração, ao pênis e vagina. Então a sexualidade tem que ver com a reprodução. Não tem que ver com a reprodução. A reprodução, se é que ela é instintiva, ela corre por outras vias na experiência humana. Né? Justamente a gente tem uma sexualidade que é plástica, que é histórica, que é construída. Ela não é instintual. Ela depende de como a gente se relacionou com os outros na nossa história e a partir, por exemplo, da linguagem. Quando entra a linguagem, olha só qual confusão que a gente já teve aqui, né? Eu tenho que definir o que na linguagem a pergunta está chamando de assexualidade e vou separar isso no senso comum e na teoria psicanalítica. Ou seja, para nossa experiência sexual, ela tem que ver com sentido. Ela tem que ver com o campo dos significados, dos significantes, dos signos. Então, dito isso, né? Como é que seria a visão psicanalítica de uma condição aqui criada, né, chamada assexualidade? Seria uma experiência de alguém refratário ao prazer. Alguém que não tem satisfação alguma ao comer aquela comida gostosa, ao admirar aquela obra-prima, ao ser tocado, ao tocar, ao imaginar
né? Cenas românticas ou sensuais, com ou sem coito, seria uma situação semelhante a um quadro. Eu vou usar aqui uma analogia, um quadro estudado pelo Oliver Sacks, né? Chamado amusia, né? A amusia é um quadro muito raro de pessoas que não conseguem experimentar as relações musicais. Então, quando você passa uma música para essa pessoa, ela escuta os sons, mas ela não integra os sons numa experiência agradável que a gente chama de música. Ela não consegue perceber, por exemplo, a musicalidade da fala, de como a gente, ao falar, tem uma melodia, um ritmo, uma prosódia. Ela não percebe isso, ela percebe sons, mas não a musicalidade dos sons. É uma patologia, a amusia, né? É incapacidade de ter essa experiência. Você pode dizer, não, mas no fundo é só uma diversidade, porque a pessoa ela percebe outro tipo de relação entre os sons. É verdade, a gente vai discutir o conceito mesmo de patologia, né, de desvio, mas francamente, alguém que tem na sua vida, ou tem a sua vida governada por interesses exclusivamente, sem nenhum tipo de prazer, me parece uma vida que tem, assim, uma certa limitação. Então, estou entendendo que, no sentido estrito de assexualidade, né, visão da psicanálise seria mais ou menos essa. Mas agora, tentando traduzir a pergunta, né, na sua, assim, intencionalidade ou suposição. Quer dizer, né, no senso comum, sexualidade quer dizer coito, quer dizer penetração, quer dizer genitalidade. O que acho que a psicanálise vai questionar isso. Tem pessoas que têm uma sexualidade perfeitamente instalada, rica, produtiva, e que não tem coito, não tem relação genital, né? Isso para mim já é uma certa hierarquização, né, das modalidades de prazer. Então o genital é aquele que ele subsume o conjunto. Então esse que representa o ato sexual. O que seria o ato sexual, né? Então quando a gente tem um encontro de fala, de sedução, o ato sexual é o ato penetração, é isso? A psicanálise não vai concordar com essa redução, né? Por isso, quando diz, não, para a psicanálise tudo é sexo, é porque ela está ampliando o conceito de sexualidade de forma a incluir o campo do prazer. Mas não ampliando indefinidamente, porque vai ter a autoconservação, vai ter o interesse, depois vai ter a pulsão de morte, né, que não tem que ver aí com o campo do prazer. Mas voltando, né, então, vamos considerar que a pergunta ela pode se traduzir, então, com como a gente explica a visão psicanalítica acerca daquelas pessoas que não curtem coito, que não curtem genitalidade, né? Fazendo aqui uma ilação sobre a pergunta. A gente vai dizer, olha, isso é perfeitamente compatível com a hipótese psicanalítica de que a sexualidade, ela envolve uma construção, né, que nem sempre vai culminar e vai se subordinar ao coito, né? Há formas de sexualidade perfeitamente normais que não tem que ver com o coito no sentido de pênis e vagina. O que isso representaria do ponto de vista de eventuais fixações? Podem acontecer, né? Ou seja, tem pessoas que não é que elas não encontrariam uma satisfação genital, é que elas não conseguem, né? Estão inibidas nessa direção. Elas têm, vamos dizer assim, uma espécie de retenção em formas que, naquela fantasia, estariam associadas a um percurso, né, preparatório, preliminar, pré-prazer, a expressão do Freud, em relação ao encontro aqui presumido, né, do intercurso sexual. É por isso que o Lacan vai dizer, as frases mais impactantes, mais controversas, né, não há a relação sexual.
Então, se não há a relação sexual, não há a sexualidade. Mas o que é a relação sexual? É essa relação de complementaridade genital, dois lados da mesma laranja, né? Em que a gente encontraria uma unidade, uma unificação da experiência humana numa totalidade sem falta, né? Tá aí, Sofia, minhas colocações sobre a assexualidade. Acho que a gente poderia fazer uma extensão, né, para essa ideia da demissexualidade, que são aquelas pessoas que só conseguem se envolver sexualmente com o outro se ali há como condição para esse envolvimento o amor, né, o afeto, a relação romântica. Perfeito, isso é uma montagem, né, do sexual, e o sexual tem sempre esse conjunto assim de condições e traços, onde ele, para aquela pessoa, acontece, fora daquelas condições, daqueles traços, daquelas identificações, não acontece, né? Daí a sexualidade ser, então, originariamente, né, no humano, uma perversão polimorfa. Né? Ela pode acontecer por todas as partes do corpo que são potencialmente zonas erógenas. Abraço, beijo, aperto de mão, todas as formas extra para assexuais para vocês, que para a psicanálise serão acolhidas com todo o prazer e satisfação. Clique aqui no Quero Tá Movendo para mais fragmentos sexuais, assexuais, demissexuais.